somos levados ao santuário da Athena Saori, onde o grande mestre Canon conversa com Kiki de Ares. O grande mestre fala sobre Camus de Aquário, que investigou a mente do cavaleiro, mas foi impedido por uma poderosa barreira. Kiki diz não entender se isso foi pelo poder de Camus ou de Aiolos, que é o grande mestre do caos. E Canon diz que é possível que Camus não seja mais uma pessoa, Kiki se pergunta se ele realmente virou um demônio. E o mestre responde que é impossível existirem duas armaduras de Aquário na mesma era. Porém, Kiki claramente sente o poder das duas, e Canon revela que uma delas não é do santuário deles. Como existe um santuário de outra dimensão, que é o Caos, eles possuem armaduras também. Canon até mesmo completa: se duas armaduras iguais residirem no mesmo mundo, elas vão se repelir e batalhar até restar apenas uma. Kiki chega à conclusão que existências iguais não podem coexistirem no mesmo mundo. Canon diz que ele é a prova viva disso, de que até mesmo irmãos gêmeos como ele e Saga, que eram ligados por laços de sangue, tiveram problemas para coexistir. Talvez seja por isso que Saga nesta dimensão está em forma de coruja, para não ficar oposto a seu irmão. Apenas um santuário irá sobreviver. Depois da extinção e aniquilação, o que restará será um mundo desconhecido para todos. E a conclusão de Canon é a seguinte: para existências similares, seu destino é se enfrentarem e a eliminação de um deles será considerada purificação. Com isso, nos é mostrado Ikki e Aiolia frente a frente. De um lado o fogo, do outro a eletricidade, e Seiya gritando para pararem. Aiolia diz que a Athena que ele conhece proibiu o uso de armas, com exceção de Libra, e que se isso for revogado, este mundo não seria o futuro do santuário que ele conhece. E assim o leão mostrará a justiça que ele conhece, disparando em Ikki a cápsula do poder, e assim o relâmpago se colide com as chamas. Seiya fica espantado com o poder destrutivo e descontrolado de Aiolia, que supera muito ao cavaleiro que ele já conheceu. Ele sabe que os Cavaleiros de Ouro alcançaram o sétimo sentido, porém Aiolia estava alcançando o oitavo, ou melhor, um nível mais além e desconhecido pelo Seiya. E assim é revelado que Aiolia está alcançando o nono sentido, porém ainda está imperfeito. Com isso, podemos dizer que o leão está em um nível quase de um deus. O Seiya pensa em entrar em combate para ajudar Ikki, mas a coruja Saga o impede. Seiya fica indignado e diz que um cavaleiro de bronze enfrentando um cavaleiro de ouro com este nível desconhecido é simplesmente suicídio. Porém Saga diz que o tempo passa, querendo ou não, tudo muda e você não pode lutar ou impedir. As pessoas mudam e nunca são iguais. Com isso Ikki sai das chamas trajando sua nova armadura de leão. Enquanto o Fênix possuir as chamas, este homem arderá como um leão dourado. Sua armadura é chamada de a verdadeira armadura de leão. Ikki dispara sua nova técnica, o rugido ardente imperial. Aiolia e os demais ficam espantados, e é revelado que a armadura de Ikki nasceu da combinação de dois poderes, por isso é chamada de a verdadeira armadura de leão. Aiolia está cercado por fogo e começa a pensar, e ele revela como foram escolhidos a maioria dos Cavaleiros de Ouro de sua geração, dizendo que em sua totalidade, os postos dos Cavaleiros de Ouro são designados desde o seu nascimento. Muitos de vocês devem pensar que é pelo signo, mas não é só isso. Desde o nascimento, o Cosmo dos Dourados é extremamente poderoso, e como são criaturas excepcionais, conseguiram se tornar Cavaleiros de Ouro bem jovens. Como sabemos, a maioria dos Cavaleiros de Ouro clássicos ganharam suas armaduras aos 7 anos de idade. Aiolia revela que quase todos os Cavaleiros de Ouro nunca sequer utilizaram outra armadura sem ser a dourada. Isso que significa ser um dourado, um ser escolhido pelos deuses. Os que brilham com essa luz não conhecem nada além do caminho dourado, mas entre eles também existem os cavaleiros que podem ser chamados de uma classe atípica, e são uma exceção. Enquanto pensa isso, o leão faz a concentração relâmpago, acumulando eletricidade em sua mão, e continua a falar sobre esta outra classe de cavaleiros. Diz que eles são uma luz escassa que transita em um caminho de espinhos, levando seu esforço acima de sua habilidade, talento ou glória, aqueles que alcançaram os postos de Cavaleiros de Bronze. Apesar de não serem de um posto de elite desde o nascimento, eles nunca se rendem. E além disso, após tanta dedicação, eles chegaram à classe mais alta de todas. Eles que já utilizaram as armaduras de ouro, sobrepujaram muitas vezes a linha entre a vida e a morte. Eles, extraordinariamente, ultrapassaram seus próprios limites, conseguindo assim realizar milagres. Com essas palavras, Aiolia dispara sua técnica relâmpago de plasma.
O legal desse momento é que nós percebemos que a Hyolia reconheceu a força de Ikki e dos demais Cavaleiros de Bronze, que se tornaram agora Cavaleiros de Ouro. Porém, nesse momento, começa a ficar meio confuso o que seria a armadura de leão do Ikki, que foi nomeada como a autêntica armadura de leão. A Hyolia continua dizendo que se um Cavaleiro de Bronze nessas condições de poder voltar a utilizar a sua armadura, então a técnica que ele dominou se tornará seu próprio poder original, e eclode com o poder de um novo Cavaleiro de Ouro, que é chamado de Providência. A Hyolia ainda afirma que aquele que destruirá possui esta providência. Ele afirma que Ikki não perdeu os poderes que possui como um Cavaleiro de Bronze, sendo que ele treinou mais intensamente até adquirir os poderes de um Cavaleiro de Ouro, e a armadura daquele que combina ambos os poderes nasce de novo. Os dois poderes se convergem e se tornam um. Na verdade, consegue evoluir a armadura gerando um milagre, e esta é a aparência de uma autêntica armadura de ouro. Podemos ver também que essa armadura do Ikki tem uma máscara como a primeira versão da armadura de Fênix do anime, a que ele aparece na Guerra Galáctica. Seiya também fica espantado sobre essa explicação da autêntica armadura, e Saga Kokuto diz que é óbvio, Ikki alcançou um novo estágio, e a aparência de sua vestimenta é a de um tesouro sagrado único. A Hyolia percebe que as chamas não param de sair do chão, ou melhor, do subsolo. Elas possuem um vermelho brilhante das chamas do próprio inferno. Com isso, Ikki dispara mais uma técnica nova chamada de concentração das chamas infernais. A Hyolia fica espantado e em dúvida se o ataque tão poderoso de Ikki era real ou uma ilusão que vinha de algum golpe mental, mas não tem jeito, Ikki dispara um enorme poder, o julgamento das chamas do inferno, ativando assim um turbilhão das chamas infernais. Este golpe restringe os movimentos do corpo de Hyolia e ao mesmo tempo o queima, e as chamas do inferno invadem seu cosmo e mente. A Hyolia então dá tudo de si, e ele diz que abandonará tudo por um poder que supera o dos humanos, e existirá no limite do infinito. Assim o cavaleiro concentra mais uma vez a eletricidade em seus punhos, e dispara a chama relâmpago, e assim é revelado que as duas existências idênticas, que no caso seriam o Ikki e a Hyolia, pois ambos são cavaleiros de leão, estariam prestes a colidir até a aniquilação de um deles. Voltamos alguns segundos antes da colisão e acompanhamos novamente os pensamentos do jovem Hyolia. Ele diz que deixará tudo naquele lugar, seus sentimentos, sua alma e coração, abandonando tudo para superar os humanos com o poder do desespero. Ao dizer essas palavras, a Hyolia concentra a eletricidade em seu corpo e passa todo esse poder para o seu punho. De repente, ele se assusta e percebe que despertou o nono sentido, o sentido dos deuses. Assim, a Hyolia faz uma esfera gigante de eletricidade em seu punho e com todo o seu poder ele dispara a chama relâmpago. Ao colidir com o poder das chamas do inferno de Ikki, é criada uma grande explosão e todo o cenário ao redor começa a ser destruído. Seiya assiste à luta espantado, dizendo que Ikki, mesmo usando a armadura autêntica, foi repelido neste ataque. Ele não acredita que um poder como o de Hyolia exista, um poder que supera o dos humanos. Ikki se ergue dos escombros, segurando uma pedra gigante. Ele a joga em Hyolia, que sem muito esforço quebra a rocha com apenas um soco, mas tudo não passava de uma distração, e assim Ikki acerta em cheio um soco no rosto do cavaleiro. A Hyolia não deixa barato e devolve um soco igualmente poderoso, além de iniciar um combo de golpes com socos e chutes. Ikki concentra seu cosmo de fogo em sua mão, mas quando iria acertar a Hyolia, o cavaleiro ativa também o seu cosmo elétrico, e assim ambos entram em outro combate de cosmo. Enquanto Ikki mantém sua face séria e ameaçadora, a Hyolia começa a parecer cada vez mais descontrolado, gritando insanamente enquanto aumenta seu cosmo. Em um instante, ele consegue ultrapassar a barreira de chamas do Ikki e o acerta em cheio com um golpe. O antigo cavaleiro de Fênix percebe que a Hyolia não era mais o mesmo, seu cosmo e força estavam diferentes, além de emanar uma presença brutal. Os olhos de Hyolia ficam escuros e vermelhos, ele já não é mais o mesmo e sua aparência parece a de um demônio. Sua eletricidade azul ganha um tom negro e ele dispara um novo ataque, a implosão relâmpago, o limite máximo do relâmpago. Mais uma vez, Ikki não consegue reagir a tempo e acertado por este golpe mortal. Tudo é destruído por este poder, e agora resta apenas a máscara da armadura de leão do Ikki. Seiya observa enquanto pensa nesta técnica que ele não conhecia.
Ele diz que Ikki recebeu o impacto de todos os poderes que eles haviam concentrado na luta. Aiolia, além de conseguir rivalizar com o novo leão, não permitiu o início de uma guerra de 1000 dias. Será que ele superou todos os seus limites? Seiya não queria ser o motivo do combate entre os dois leões, mas agora não tem jeito. Seiya terá que deter Aiolia mesmo com sua armadura de Pegasus estando no limite. Não resta alternativa a não ser utilizar um novo poder. Quando Seiya eleva seu cosmo, uma voz pede para ele esperar. Era Shun, o Cavaleiro de Virgem. Ele diz que não pode permitir que isso aconteça, porque este era o seu dever.